Lucas capítulo 22. Lucas 22. Os obreiros, se puderem ajudar a achar. Depois disso, os obreiros podem sentar, que a gente vai pregar mais no livro de Lucas, e depois nós vamos passar por João também, que é depois de Lucas. Nós vamos falar sobre Pedro, sobre o apóstolo Pedro. Vai ser a referência da pregação hoje. Quem foi Pedro? O que ele fez? Teve um momento que Pedro ele teve seus altos e baixos. Teve um momento de Pedro ter altos e baixos. Se você olhar pela história, e se você for ler a Bíblia, hoje eu estava estudando sobre Pedro dentro do escritório, e o que mais me fez enxergar é que Pedro, ele era um discípulo de Jesus, porém era uma pessoa que não era convertida. Era um discípulo de Cristo, um dos mais queridos de Cristo. Deitava no ombro de Jesus para dormir. Aonde Jesus estava, Pedro ali também estava. Então Pedro observou todos os milagres e sinais que Jesus fazia. Porém Pedro não era convertido. Faltava conversão na vida de Pedro. Faltava Pedro não apenas caminhar com Jesus, mas se entregar. Você pode ver que a Bíblia relata várias vezes que Jesus era seguido por uma grande multidão. Uma grande multidão. No meio da multidão houve uma mulher com fluxo de sangue, tocou na orla de Jesus, e aquele sangue foi curado. Ela foi curada no meio de uma multidão. Jesus passava com uma multidão e Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus. Jesus falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Houve salvação na casa de Zaqueu, no meio de uma multidão. Muitas pessoas podem seguir Jesus, mas se não se entregar, para nada aproveita. A gente pode ter a igreja cheia, todos esses bancos ocupados, mas se vocês não se entregarem de fato, de verdade, você é mais um mero pecador que quando morrer vai ser condenado, porque de religioso o inferno está cheio. Essa é a realidade. Se você não conhecer e não prosseguir em conhecer a Deus, meu amigo, não adianta nada você estar aqui. Deus ele fala para Isaías no capítulo 58, fala assim: Isaías, o meu povo, eles até têm prazer na minha lei, eles até têm prazer em ouvir as minhas palavras, eles se assentam na roda para ouvir o que você está pregando, porém eles fazem tudo por proveito deles, eles não fazem nada para mim, tudo que eles fazem é visando eles e nada o reino, tudo que eles fazem é visando o benefício deles, e não salvação de alma, e não benefício da alma, e não conversão de pecado, e não lavagem do pecado, do entendimento, da mente. Não, tudo para si, tudo para ele, e nada para o reino. Pedro era um homem, um discípulo explosivo. Digamos que Pedro era aquele cara assim que a gente sempre fala: só não pisa no meu calo, senão eu vou mostrar quem sou, né? Tem gente assim na igreja? Tem ou não tem? É o que mais tem. Pessoas que na igreja é uma coisa, lá fora é outra. Tem ou não tem? É o que mais tem. Pessoas que aqui vomitam santidade, mas lá, meu amigo, lá fora, lá na frente dos amigos, lá fora na frente da família, aquilo que a gente pregava ontem na reunião dos obreiros, lá fora, o problema não está aqui. Todo mundo aqui é de Deus, todo mundo aqui conhece a Deus, mas lá fora não conhece, lá fora não prega o evangelho de Cristo. Pedro era um desses, que mostrava a ser de Jesus na frente dele, mas por trás era explosivo. Eu vou mostrar muitas das atitudes de Pedro, que mostrava que Pedro era um mundano do lado de Jesus. Pedro era um homem que ouvia os sermãos, que ouvia as pregações, que Pedro estava ali vendo sinais, maravilhas, cego enxergar, coxo andar, o morto ressuscitar, mas não adiantou de nada, porque tudo tem que prover de dentro. Você pode ver eu pregar sobre sermão, sobre inferno, sobre céu, sobre ira de Deus, sobre condenação. Se você não se converter, para nada aproveita. Vai aproveitar de nada. Para você eu só estou jogando conversa fiada, conversa fora. Só estou jogando conversa fora. Lucas capítulo 22, 31. Olha o que fala sobre Pedro. 22, 31. Lucas capítulo 22, versículo 31. O título é: Pedro é avisado. Pedro é avisado. Aí Jesus fala assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, que era Simão Pedro o nome dele, Simão, Simão,
Eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando que te converteres, confirma aos teus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. 3 vezes. Aí Jesus fala para Pedro assim, estavam os dois dormindo, daqui a pouco Pedro acorda, Jesus acorda, fala: Pedro, eu roguei ao Pai, porque o diabo está tentando te cirandar, o diabo está tentando te ceifar, o diabo quer acabar com a tua alma, ô Pedro, cuidado com o que você está fazendo. Jesus roga ao Pai, a Deus, para que Deus o livre Pedro da mão do diabo. Olha só o grau que um discípulo estava chegando. E Jesus fala para ele assim: quando te converteres, você vai se apresentar aos teus irmãos. Um discípulo que não era convertido, um discípulo, digamos, poderia ser um obreiro, um pastor, alguém que estava do lado de Jesus, pregando as maravilhas de Cristo, pregando o evangelho pleno, o evangelho genuíno, mas está dentro de uma igreja, não mostra que você é cristão. Nem todos que estão em Israel são israelitas. A gente sempre fala isso, que os judeus, muitos dos judeus são comparados como a areia do mar, mas só será salvo os remanescentes. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitas pessoas aqui precisam se converter. Muitas pessoas aqui precisam tomar os seus conceitos e ver realmente se vocês são convertidos ou não. Como é que eu provo se eu sou um convertido ou não? Como é que eu sei se eu sou um convertido ou não? É só você ver se o velho homem ainda habita dentro de vocês. É só você ver o que você faz lá fora e não aqui dentro. Eu sempre falo, Paulo, o exemplo, o maior exemplo de apóstolo, não Pedro, Paulo. Paulo, ele não era apenas um homem de Deus dentro da igreja, ele pregava, mas tudo ele fazia do lado de fora. Por isso que ele falava para Timóteo: Timóteo, segue o meu exemplo, rapaz. Segue as aflições, as minhas prisões, os meus naufrágios. Seja como eu. Paulo falou para Timóteo: seja meu imitador assim como eu sou de Cristo. Paulo tinha que ser exemplo. Paulo fala assim: não dê nenhum escândalo lá fora, para que nossa pregação não seja vã. Não dê escândalo lá fora, não aqui dentro. Aqui dentro eu sempre falo, todo mundo imita a santidade, mas lá fora não tem nada disso. Precisam se converter de verdade. Precisam se converter. Conhecer Jesus é muito fácil. O pastor está pregando, você ouve uma canção que fala de Deus, você vê uma pregação no YouTube que fala, mas você não conhece Ele de fato, de verdade. Tem gente aqui dentro que nunca teve um encontro real e verdadeiro com Deus. Mas como a gente sabe disso? Pelas obras, pelo que faz lá fora. A gente estava pregando ontem aqui na reunião dos obreiros, que Paulo fala para Timóteo assim: Timóteo, se você tratar mal, Paulo fala assim para Timóteo: se você tratar mal os seus familiares, ou os de dentro da sua própria casa, você é pior do que o infiel, e você está negando a fé. Primeiro ministério da gente começa onde? Em casa, não aqui na igreja. Aqui todo mundo é de Deus. Eu quero ver o dia que eu perguntar para o seu esposo, mulher, o que você é em casa, ou para a sua esposa, né? O que você é em casa, ou para o seu filho. Porque é em casa que você demonstra ser um verdadeiro cristão. É em casa que você demonstra ser uma verdadeira pessoa que se converteu de fato e de verdade. Não é dentro da igreja. A pessoa não consegue trazer nem o próprio marido, ou nem a própria esposa, ou nem o próprio filho. Não é porque eles não querem vir, é porque eles não veem resultado, eles não veem exemplo, eles não veem Cristo dentro de você. Quando Lucas olha para Paulo, quando Paulo vai para a caminhada missionária, ele fala assim: quando estava se pregando, Paulo, eu vi Cristo em você. Eu vi Cristo em você, Paulo. Ou seja, não era apenas o falar, é a gente resplandecer a imagem de Cristo. Amém? É onde a gente ir. Pessoas falam assim: isso é cristão. Aonde foi a primeira vez que os cristãos ou os discípulos foram chamados de cristãos? Em Antioquia. Porque eles demonstravam que era cristão pelo exemplo, pelo jeito de caminhar, pelo jeito de se vestir, pelo jeito de falar.
pelo jeito que eles faziam, pregavam a palavra, viviam a palavra, ganhavam almas para Cristo. Mais de 3.000 pessoas se converteram pelos seus exemplos, não apenas falar. Aqui todo mundo fala de Jesus, mas tem gente que fala assim: como que eu vou para a igreja dele se ele não demonstra que é um verdadeiro cristão? É ou não é? É muito fácil. É a história de Pedro. Quando Jesus estava no monte, estava em agonia, chorando, lágrima de sangue, o suor dele inverteu em sangue. Aí daqui a pouco veio os soldados romanos, os soldados da época, para prender Jesus. Na hora que foram prender Jesus, Pedro faz o quê? Tira a espada, desembanha a espada da bainha e corta a orelha do soldado chamado Malco. Jesus falou para ele: Pedro, se fosse para fazer isso, Pedro, eu pedia para uma terça parte do céu, dos anjos, vir fazer isso por mim, não precisava disso. Jesus ajunta a orelha de Malco e cola de novo. Pedro ele era explosivo. Pedro era um homem que falava que conhecia Jesus, mas o negava com as suas obras. Deus fala assim para o profeta: o meu povo me adora apenas com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Esse é o problema da igreja de hoje em dia. Será que quando a gente vai ser chamado de cristão, pessoal? Não queremos voltar a ser a igreja primitiva? Sim ou não? Não queremos voltar a ser a igreja do passado, aquela que Cristo tinha prazer em habitar? Será que Cristo habita aqui na nossa igreja? Será que Cristo mesmo? Será que a glória do Senhor enche esse templo? Será? Será que podemos dizer que o povo lá de fora nos conhece como verdadeiros cristãos? Ou a gente está sendo defamado como falsos profetas, falsos cristãos, que pregamos um Cristo que nós não vivemos, que pregamos alguém que nós negamos com as nossas obras, meu Deus? Pedro fazia isso. Jesus fala para ele: olha, Pedro, o diabo tentou cirandar a sua alma, ele tentou cirandar. Eu orei ao Pai, eu roguei ao Pai para que ele não toque na sua vida. Agora, quando você se converter, Pedro, você se apresenta para os seus irmãos. Caso contrário, Pedro não era convertido. Aí ele fala assim: Senhor, aonde você for, eu vou até a morte. O Senhor pode passar por tudo, eu vou estar junto com o Senhor. Pode estar morrendo, eu vou morrer junto, eu vou estar ali junto. Pode acontecer o que acontecer, o Senhor pode contar comigo. Pedro falando para Jesus. Jesus falou: Pedro, em verdade eu te digo, não cantará o galo 3 vezes, você vai me negar. Você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro disse: não, aonde o Senhor for, eu vou. Aonde o Senhor estiver, eu também estarei. E às vezes nós negamos a Cristo através do falso testemunho que nós apresentamos para as pessoas, pelo pecado escondido, pelo pecado cometido, que achamos que não feriu a nossa alma, mas Deus está tendo repugnância da nossa alma. O mau cheiro do nosso pecado se entranhou às narinas dele. O mau cheiro do nosso pecado acabou mostrando e revelando o que habita dentro do nosso coração. É ou não é? Era isso que Deus falava para os profetas do passado: pregue a palavra, porque o pecado de Sodoma e Gomorra se entranhou às minhas narinas. Deus falou para Jonas: pregue em Nínive, porque o pecado de Nínive se entranhou às minhas narinas. Nós não sentimos o cheiro do pecado, mas Deus ele sente. Deus ele sente. E será que a gente não está com mau cheiro de pecado diante dos olhos dele, pessoal? Hein, gente? Como é que eu sei? É só você olhar pelas suas obras. Uma árvore boa, ela dá bons frutos. É só você olhar pelos seus frutos. Lucas 22:54. Você só vai pular uma folha. O diabo pediu para cirandar Pedro, pediu para ceifar Pedro. Pedro não era convertido, por isso que o diabo teve liberdade para tocar na vida dele, ou quase tocar. Porque se Jesus não orasse a Deus, o diabo tinha tocado na vida de Pedro. Se Jesus não tivesse intercedido por Pedro, o diabo tinha condição de ter tocado na vida de Pedro, porque o Pedro estava desatento, Pedro estava desligado. Você pode ver que quando Jesus subiu o monte para orar, quando a sua alma estava aflita, ele volta e encontra os discípulos dormindo. Estava todo mundo dormindo. Pedro, vocês não puderam nem uma hora orar comigo, vocês não puderam nem um minuto, meu Deus. Jesus volta a orar no monte. Quando volta de novo, encontra eles dormindo da mesma forma, mesma coisa, porque estavam cansados espiritualmente falando. Perdoa pela minha sinceridade, pessoal. Posso ser sincero? Posso mesmo?
Jesus, ele chamou a atenção de Pedro porque eles estavam dormindo, né? Sabia que tem gente que quando dorme no culto, né, às vezes, muitas das vezes não é cansaço, é fraqueza espiritual? Por que eu falo isso? Porque se a palavra estivesse entrando dentro dela, ela estava atenta, ela estava prestando atenção. Porque o incrível que parece é que quando sai da igreja ela fica alerta, né? Desperta de novo, mas só na igreja que não. Algumas pessoas, a gente sabe, tem gente que realmente está cansada, mas muitas das pessoas, quando dorme no culto, é porque está fraca espiritualmente falando, fraca. Quando Jesus vai orar, os discípulos estão dormindo, porque eles não estavam orando, não estavam vigiando, estavam fracos espiritualmente falando. Essa é a realidade de hoje em dia. Lucas 22:54 fala assim: Pedro falou que não iria negar Jesus, né? Aonde o Senhor estiver, eu também vou estar. O Senhor pode ser entregue à morte, que eu também vou ser entregue à morte. Eu já preguei isso aqui uma vez. Lucas 22:54. Pedro nega quem? Pedro nega Jesus. Então, prendendo Jesus, o levaram e meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro fez o quê? Começou a seguir de longe. Alguém que disse: olha, Senhor, eu vou até a morte contigo. Eu vou até a morte. Aonde o Senhor for, eu vou estar. Jesus foi preso. Jesus começou a apanhar no caminho do Gólgota. Pedro fez o quê? Peraí, vou começar a seguir de longe. Porque se eles veem que eu sou um discípulo dele, pode acontecer comigo. O problema na igreja de hoje em dia é um dos termos do esfriamento de uma pessoa, que ela começa a seguir Jesus eu já fui domingo passado, não preciso vir esse domingo não. Essa quinta-feira estava na igreja, não preciso de domingo não. Hoje eu estou muito cansado, vou tirar o dia para descansar. Talvez você está fazendo igualzinho Pedro, você está começando a seguir ele de longe. De longe. Porque se você tivesse prazer na lei de Deus, você estaria em constante comunhão com ele. Se Atos diz que todos os dias o povo acrescentava no templo, Deus acrescentava no templo que havia de ser salvo, e todos os dias eles estavam unidos no templo, no partir do pão, na oração, nas dádivas, nas súplicas, é porque eles tinham prazer daquele que o salvou. Se Jesus te salvou, você tem prazer de estar na presença dele. Se Cristo te resgatou da maldição da lei, do lamaçal do pecado, você tem prazer naquele que te salvou. Por isso que nós não podemos negar aquele que nunca nos negou. Nós não podemos rejeitar aquele que por um momento nos trouxe para dentro dos átrios dele, e naquele momento ele não nos negou. Sabe quando Cristo vai nos negar? Quando ele fala assim: o dia que você me rejeitar diante do homem, eu vou rejeitar vocês diante do Pai. E aquele que me negar diante do homem, eu vou negar diante do Pai também. E ele te chamou. Agora, se você negar diante dos homens pelas suas obras, pelas suas atitudes, pelo que você tem feito lá fora, o último dia ele vai te negar. Ele vai dizer assim: quem é vocês? Afasta de mim, vós que praticais a iniquidade, por lago que arde com fogo e enxofre, aonde haverá choro e ranger de dente. É isso que a palavra fala. Pedro começa a seguir Jesus de longe. Um homem que dava a vida por ele, um homem que viu os sinais que Jesus fazia, meu Deus, os sinais que Cristo fazia. Pedro, muitas das vezes, Pedro liderava diante dos outros discípulos. Pedro, que era líder, ele liderava tudo, sendo aqueles que falavam mais, aquele que perguntava mais, aquele que tentava se expressar mais. Falava para Jesus: Senhor, quando que vai acontecer a tua vinda? Quando que o Senhor vai voltar? Senhor, até quando que um irmão meu vai pecar contra mim, eu tenho que perdoar ele? Pedro, aí ele fala: até 7 vezes. Eu não digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Pedro, ele argumentava, Pedro falava, Pedro queria tirar dúvida, mas era um homem que não era convertido. Você pode ter conhecimento de toda a Bíblia, você pode ler a Bíblia todinha, de capa a capa. Se você não conhecer a Deus de fato e de verdade, se entregar para Ele, esse conhecimento que você tem, para nada aproveita e para nada presta. Por isso que a gente vê muitos pastores, muitos obreiros no mundo hoje, porque o que eles tiveram de conhecimento, de entendimento, para nada aproveitou, quando não conheceram o verdadeiro autor da palavra. Ou não é? Não conheceram. Pedro andava com Jesus, mas não conhecia ele de verdade. Vai ter um momento da vida de Pedro que Pedro vai se converter? Vai ter um momento que Pedro vai ser um discípulo exemplo? Vai
Mas quando ele foi chamado por Jesus, ele não mostrou nenhum momento que ele era convertido, nenhum. Aí ele fala assim, versículo 55. Estão entendendo, pessoal? Versículo 55, 22, 55. Primeiro passo, ele começou a seguir Jesus de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Tem passagem aí que fala assim: e Pedro se assentou na roda dos escarnecedores. Ou seja, Pedro, um homem que não se contaminava com outra doutrina, começou a ver Jesus apanhar de longe. E quando ele viu que o cerco estava se fechando para ele, ele se assentou no meio dos escarnecedores, no meio de homens pecadores, no meio de pessoas que não queriam saber nada de Deus. É como pegar um cristão hoje, que conheceu a palavra, e colocar numa roda de amigo que está bebendo, que está fumando, numa roda de amigo que está falando palavrão, que não tem nada de evangelho ali. É a mesma coisa. Ele vai se sentir um peixinho fora d'água, vai ou não vai? Mas ele fez aquilo para se escapar. Seguiu Jesus de longe. Depois de seguir Jesus de longe, ele se afastou, sentou na roda dos escarnecedores. Salmos capítulo 1, versículo 1 diz: bem-aventurado o varão que não se assenta à roda dos escarnecedores, e nem se detém no caminho dos pecadores. Ante a sua lei, o seu prazer é na lei de Deus de dia e de noite. Bem-aventurados são esses. Por mais que Pedro negou Jesus, mas o segundo estágio da queda, na sua fraqueza, Pedro sentou no meio de pessoas que não tinha nada para lhe oferecer. Cuidado com quem você senta para conversar. Cuidado com quem você se abre. Cuidado com quem você conta os seus problemas, aquilo que você está passando. Cuidado, porque nem todo mundo tem o Espírito Santo, é ou não é? E cuidado também com quem você se abre, até na própria família. Pedro estava fazendo isso. Pedro escapou, tentou pegar uma oportunidade para que não matassem Pedro, para que não prendesse Pedro. Seguiu Jesus de longe, sentou na roda dos escarnecedores. É aquela coisa de membro da igreja ter contato, ou ter comunhão. Claro que você deve sim ter amigos e conversar a respeito do evangelho, mas você não pode compactuar com as obras dele, com os mesmos prazeres dele, que não é os mesmos nossos. Jesus chamou vocês e não eles. Foi vocês que Cristo chamou. Volta a frisar. Por isso que muita gente do mundo não vem para a igreja, porque nós damos um péssimo testemunho. Se Pedro fosse evangelizar aquele povo sentado na roda dos escarnecedores, o que ele iria falar? Porque ele já começou a seguir Jesus de longe. Está vendo aquele que está apanhando? Esse é o Salvador da minha alma. Não, nem sequer citou o nome de Jesus. Está vendo aquele que está apanhando, está levando para a cruz? Foi isso que me salvou. Foi ele que me tirou do lamaçal do pecado. E hoje eu estou no meio de vocês para falar do prazer de Cristo também. Começou a se escapar. É muita gente, quando é perseguida pelo evangelho, ela começa a se escapar, ela muda o discurso. Tem gente que quando vai pregar a palavra para alguém lá fora, a pessoa fala: não, nem vem falar de Bíblia não. A pessoa, ela se intimida, ela se afasta, ela se intimida pelo vocabulário do mundo, pelo que os outros têm para oferecer. Engraçado que o mundo pode falar de tudo, e os cristãos ficam de boca calada. Por isso que a igreja está perdendo hoje em dia. Por isso que muitas igrejas estão sendo defamadas. Pode ver que os maiores escândalos estão acontecendo dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Agora eu vou falar porque está na internet. Aquele Samuel Mariano, alguém conhece? Pastor Samuel Mariano foi pego em adultério com uma obreira dele, cara casado. Eu tenho certeza que talvez você disse que não conhece, mas muitos aqui já escutaram a música dele. Pastor, eu não estou condenando ele, mas é o escândalo. Quantos membros da igreja dele saiu por causa disso? Ei pessoal, quantas almas vão se perder? Porque o cara está no altar, o cara está pregando santidade em cima do altar, e depois quando sai do altar vai se prostituir com a obreira da própria igreja. Que evangelho é esse que eles estão pregando? Por isso que Paulo falava para Timóteo: cuidado para não ter escândalo lá fora. Cuidado, porque o nosso evangelho não pode ser em vão. Nós temos que pregar, e ao mesmo tempo que pregar, nós temos que viver. Nós temos que pregar, e ao mesmo tempo que nós pregamos, nós temos que ser Bíblia com pernas. Nós temos que viver o que estamos pregando. Porque o que as pessoas vão falar da gente?
temos que ganhar pessoas pelo nosso bom testemunho. Amém? Pedro, na maior dificuldade da vida dele, quando dizia ser convertido, começou aos poucos se afastar da presença de Deus. Foi um dos termos, aos pouquinhos, não foi da hora para outra. Ele vendo Jesus seguiu de longe, depois se sentou na roda dos escarnecedores, e por último, que é o pior de todos, Pedro fez o quê? Versículo 56. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: esse também estava com ele. Porém ele fez o quê? Negou, dizendo: mulher, não conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles? Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava dizendo: também esse verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. A parte que mais me mexeu foi essa parte. E virando-se o Senhor, olhou para quem? E Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. 3 estágios que acontece muito na vida de muitas pessoas. E por último, negou Jesus. Você vai tentar evangelizar uma pessoa que caiu, que está caída hoje, uma pessoa que outrora ouviu a palavra da verdade, experimentou do dom do Espírito Santo, participou de tudo que estava sendo feito na igreja. Você vai evangelizar ela? Não quero saber disso não, né? Não é assim que você fala? Não quero saber disso não. Já eu conheço a verdade. Conhece nada. Se conhecesse, não estava no mundo. Pessoas que estão no mundo e dizem que conhecem a verdade, não conhecem coisa nenhuma, porque se conhecesse não estava no mundo, porque elas saberiam do futuro da alma delas. Por isso que João Batista falou assim: quem vos impediu para vocês não credes na condenação futura? Quem que impediu vocês para vocês não credes no que há de vir para condenar a alma de vocês? Horrível coisa é cair na mão do Deus Todo-Poderoso. Horrível coisa é, horrenda coisa é. Aí Pedro nega Jesus 3 vezes. E quando Pedro nega Jesus, Jesus olha para ele. Estava pertinho. Pedro negando o Salvador da alma dele, e o Salvador ali sofrendo. Pedro negando a Cristo. Ele olha para Cristo naquele momento, o rosto cheio de sangue, porque enficaram uma coroa de espinho. Quando Pedro, eu imagino o desespero de Pedro naquele momento. Jesus sozinho, Jesus sofrendo sozinho, e Jesus pensando assim: aqueles que eu dei a minha vida, porque tem 12, antes disso ele falou: tem 12 na Santa Ceia, mas um é o diabo. Ele não apontou para Pedro, apontou para Judas. Ele constatou Pedro como um discípulo querido. Aonde Jesus estava, Pedro estava também. Quando Jesus vai fazer a cura da filha de Jairo, a menina que estava morta, Jesus falou assim: ninguém entra aqui, a não ser Pedro, Tiago e João, só os 3 eu quero aqui, e o pai e a mãe. Isso está lá em Marcos 5,37. Ele só queria os 3, mas Pedro estava junto. Marcos capítulo 9, 2 fala sobre a transfiguração. Jesus sobe o monte com Pedro, Tiago e João. Pedro estava ali. João era o discípulo mais querido, mas Pedro também era querido, porque aonde Jesus estava, Pedro também estava. Aí desce Moisés e desce Elias, e Jesus se transfigura, o rosto resplandece. Pedro fala assim: Senhor, fazemos para vocês, para Moisés uma tenda, para Elias uma tenda e para o Senhor uma tenda? Jesus falou: não precisa não, daqui a pouco eles estão indo. Ou seja, Pedro viu a transfiguração, Pedro viu a filha de Jairo ressuscitar. Pedro perguntava a respeito do fim também no livro de Marcos capítulo 13, versículo 3. Senhor, quando que vai acontecer a tua vinda? Quando que vai acontecer o fim? Não resta saber quando vai acontecer o fim. Vocês sabem quando o dia está num vermelho sombrio, vocês sabem que vai dar sol. Vocês sabem quando está numa escuridão rubra, vocês sabem que vai chover. Hipócritas, não sabem diferenciar. Vocês sabem diferenciar as estações, mas não sabem diferenciar a vinda do Filho do Homem. Como eu volto a frisar, se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viesse minar sua casa, ele estaria preparado. Se vocês soubessem que Jesus voltaria daqui a pouco, daqui a 10 minutos,
Daqui a 10 minutos Jesus vai voltar. O que você faria agora? Estaria assim sentado tranquilo? Hein, pessoal? Por que não? Porque constrange, né? Por que constrange? O que faz escondido, o que faz no oculto, aqui na frente não aproveita. Chegou certa vez Samuel, falou assim: olha, eu vim aqui porque tem um da sua casa que foi escolhido por Deus. Aí o pai de Davi começa a trazer os irmãos, um maior, outro que era mais forte, o outro que era guerreiro de guerra mesmo. Não é nenhum desses aí. Mas quem que é então? E Davi todo pequenininho, todo sem estrutura no pasto. Não pode ser Davi. Todos esses meus filhos são de guerra. Davi é apenas um pastor de ovelha. Quero ver Davi. Quando Davi chega, é esse mesmo. Deus fala assim: Samuel, porque eu não olho o lado de fora, eu olho o lado de dentro. O dia em que o homem ser julgado pelos segredos do coração. Romanos capítulo 2. O dia em que a gente ser julgado pelo que está em oculto, pelo que aflige, pelo que nós escondemos, pelo que nós retemos, vamos ser condenados por isso. A própria palavra fala isso. Temos que dar um bom exemplo lá fora para ganhar o máximo possível de almas para o reino dos céus. Temos que ser chamados de cristãos. Temos. Volto a frisar pregações que eu fiz há muito tempo atrás, ou até esses dias também falamos sobre isso, que pelas palavras ociosas nós vamos ter que dar cabo no último dia. Palavras ociosas, palavras torpes, palavrões, vamos ser condenados por isso. A Bíblia mesmo fala isso. Estou na roda de amigo, estou no meio da família, não estou dentro da igreja, porque lá eu quero falar bonito, né? Lá eu quero mostrar que eu sou de Deus. Mas dentro da igreja xinga mãe, xinga pai, xinga filho, xinga filha, xinga marido, xinga esposa. Que cristão que é você? Que cristão que é esse que de vez de proferir bênção está proferindo maldição? Por acaso uma fonte de água doce pode jogar água amargosa? Não pode. A boca fala do que há em abundância dentro do coração. Quer ver o seu marido falar a verdade? É só ter uma briga, né? Quer ver a esposa falar a verdade? Tem uma briga, ele vai falar tudo. Depois vai dizer assim: não, me perdoa, não era isso. Não, era assim. Porque do coração procede tudo. Tudo que a nossa boca fala está onde? É eu que falo isso? É a palavra. Ou seja, através da Bíblia fala bem assim: pelas palavras nós seremos condenados, e por elas justificados. Uns vão ser justificados e outros condenados, pelo que falamos, pelo que retemos, até pelas vezes que deixamos de evangelizar, meu Deus. Deixamos almas perdidas, almas cativas, almas se perdendo na mão do diabo, e retemos o evangelho de Cristo. Pelas nossas palavras estamos deixando de pregar as boas novas às pessoas que estão necessitadas, meu Pai. Vamos ser condenados por isso. Pedro poderia muito bem pregar o evangelho naquela roda de amigos, por mais que por um tempo ele se afastou, por mais que por um tempo ele começou a seguir Jesus de longe, mas sentou lá: fala de Jesus. Não conheço. O que você está falando? Jesus quem? Que homem que é esse? Sabendo que foi aquele que salvou a alma de Pedro. Teve um dia, eu acho que até falei que tinha numa igreja aí, a gente convidou umas pessoas para ir na igreja. A mulher foi para a igreja, e aí tinha uma pessoa filmando. E aí quando a câmera passou na frente dela, ela tentou se esconder. Ela falou assim: diz para eles não botar esse vídeo na rede social, não quero aparecer. Por quê? Vergonha, negando a Cristo, negando o evangelho de Cristo. Não quer que ninguém veja ela dentro da igreja. Então imagina o que fala lá fora, né? Você é cristã? Não gosto desse tipo de pessoa. Se está negando Cristo dentro da igreja, imagina lá fora. É ou não é? E quando Pedro ele olha para Jesus, ele lembrou das palavras que Jesus falou para ele. É a mesma coisa que quando você peca, quando você erra, lembra as palavras que o pastor pega em cima desse altar. Mesma coisa. Não venha me dizer, meu amigo, quando você peca, você não está sabendo que você está pecando, porque você sabe que você está pecando, né? Você não comete o seu pecado lá depois: eu acabei de cometer um pecado. No seu momento que está cometendo o seu erro, o seu pecado, você sabe que você está. Na hora que você está vendo um vídeo inapropriado, está lá, né? A mulher nua, acontecendo toda aquela cena. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está aqui, isso aí não pode.
isso aí é errado. E a pessoa alimentando o desejo dela, alimentando a carne dela, e ela vai assistindo aquilo, e aquilo vai entrando dentro dela. Ela sabe que está fazendo errado, mas depois que alimentou aquilo, o que adianta? Pastor, eu vou pedir perdão. Mas não é só isso. Conversão não é pedir perdão no momento. Conversão é se livrar do pecado de vez, meu amigo. É você não voltar a praticar as mesmas obras, os mesmos erros, o mesmo pecado. O nível, eu estava vendo ali, estava passando no Facebook, na pandemia, como é que eu posso dizer? Grau, o nível, ou o número de sites que entraram em sites pornográficos de igreja foi muito grande nessa pandemia. De pastores foi muito grande nessa pandemia. Tudo que eu vejo aqui, se o teu olho te faz pecar, arranca-o e joga onde? Joga fora. Se a tua mão te faz pecar, corta-o e joga fora. Porque mais vale entrar no reino dos céus aleijado, sem o olho, sem uma perna, sem o dedo, seja o que for, do que o corpo em perfeita condição lançado aonde? No inferno. Não adianta para nada. O pecado que mais fere o coração de Deus é o pecado oculto. O que mais fere. Então quando você estiver pecando sozinho, oculto, lembre-se que ninguém está vendo, mas o principal está, que os olhos do Senhor estão sobre o justo e sobre o ímpio, para dar a cada um segundo o fruto das suas ações. Agora imagina quando você está pecando, você sabe que Ele está te olhando. É como se você, homem, casado, está tendo, ou vendo um vídeo desse, talvez, e a sua esposa estiver vendo você fazer isso. Você vai se constranger, vai ou não vai? É a mesma coisa com Deus. Você está cometendo o ato, mas Deus está ali te vendo. Deus, Ele está vendo o seu ato pecaminoso. Deus está vendo. Isso não constrange, meu Deus. Se eu sei que Deus está comigo, como é que eu vou ferir o coração dele, se a própria palavra fala que o Espírito Santo sente ciúmes da gente? Não sabeis vós que o Espírito Santo habita dentro de vocês? Ele sente ciúmes. Todo pecado cometido no corpo é pecado que fere a casa de Deus, isso que a palavra fala. Então cuidado para não errar, cuidado para não pecar, cuidado para não constranger a casa de Deus, porque foi pago por um alto preço. Não há quem possa pagar o mesmo preço, meu Deus. Você pode vender a sua alma para o diabo, que o preço da cruz cobre esse preço da oferta que o diabo lhe deu. Amém? Se converta. Você não é convertido, se converta. Se você não conhece a Cristo, conheça de fato, de verdade, porque num tropeço seu, meu amigo, pode lhe custar muito a sua alma. Eu tenho certeza, talvez, que eu vou falar é besteira, mas se a Bíblia fala que Pedro não era convertido, digamos humanamente falando que Pedro era um escolhido, a promessa não poderia mentir, mas se Pedro não era convertido e ele morresse, ele seria condenado, porque ele não era convertido, ele era um religioso. Judas não estava do lado de Jesus, sim ou não? Judas estava do lado de Jesus, Judas comia no prato de Jesus, Judas via os sinais de Jesus, chamava de amigo. Jesus chamava Judas de amigo, mas Judas se enforcou, se matou, vendeu o seu Jesus, o meu Jesus, por 30 moedas de prata, foi condenado ao inferno. Uma pessoa que tocou em Jesus, meu Deus, uma pessoa que viu pureza em Jesus, que viu a glória de Jesus, que via a transfiguração resplandecer no olho dele, no rosto, negou Jesus, negou o Pai. Nós fizemos isso quase todo dia pelas nossas obras, vendemos Jesus, negamos Pedro, a gente olha para a história de Pedro, um cara que estava do lado dele, negou Jesus. Não, cara, isso aí está errado. Fizemos a mesma coisa todos os dias, pecados ocultos, a nossa comunhão com o mundo, aqueles que constituem-se amigo do mundo, pode constituir-se inimigo de Deus. A própria palavra fala isso. Se eu quero ser amigo do mundo, eu sou inimigo. Pode estar dentro da igreja hoje aqui ouvindo esse evangelho, ouvindo esse sermão, você está aqui ouvindo e você tem amizade com o mundo, você é inimigo de Deus. Eu que estou falando, está escrito na palavra, você é inimigo dele. Você não conhece a ele, porque se conhecesse a ele, você não trocaria ele pelo mundo, você não o trocaria por um prato de lentilha. Amém? Estão entendendo, pessoal? Sim ou não? É isso que a palavra fala. Todos os sinais que Pedro viu. No livro de Lucas 22:8, foi Pedro que preparou a ceia,
a ceia da Páscoa, né? Que preparou a Páscoa. Jesus falou para Pedro assim: Pedro, vai lá, prepara a Páscoa para que a gente possa comer. Pedro que preparou a Páscoa. Foi Pedro que correu ao sepulcro do domingo de manhã, quando Jesus ressuscita, lá no livro de João capítulo 20, versículo 3, ressuscitou Cristo. Maria Madalena desesperada, Pedro sai correndo. Quando chega lá, ele não vê Jesus, mas Jesus ressuscitou. A vontade de ver Jesus, mas não era convertido. É como eu falo aqui, quantas pessoas creem que Jesus está aqui? Hein, pessoal? Aonde tem 2 ou mais pessoas reunidas no nome dele, ali ele estaria. Então ele está aqui, eu creio nisso, amém? Mas tem gente, ó, quer carregar uma placa de uma igreja nas costas, uma religião. Eu sou evangélico, achei que você era de Cristo. Não, eu sou da igreja sem mácula, eu sei que você era de Cristo, não da igreja. Paulo falava assim: vocês dizem um que é de Cefas, outro diz que é de Paulo, o outro diz que é de Silvano, o outro diz que é de Apolo. Por acaso foi eu, Paulo, que ressuscitei ao 3º dia? Por acaso foi eu, Paulo, que dei a vida para vocês, que o batizei com o Espírito Santo? Foi Cefas que fez isso? Foi Silvano? Não, foi Cristo. A evidência de uma pessoa que nasceu de novo: tudo que procede da boca dela é Cristo, nada mais. Não precisa nem anunciar o nome da igreja, nem fala do nome da igreja, fala de Cristo, amém? O evangelho que é pregado lá na igreja é o evangelho de Cristo. Não me veja apenas como um homem de Deus, você tem que ver Deus na sua vida, não apenas o pastor ou os obreiros. Não me veja apenas como uma pessoa que está pregando o verdadeiro evangelho. Você tem que se autoanalisar da mesma forma, porque eu sou servo assim como você. A mesma coisa, eu só estou em cima desse altar, em cima dessa estrutura, para você poder me enxergar melhor, porque eu não sou melhor que ninguém, melhor que ninguém aqui dentro. Se Deus me escolheu como uma jumenta para pregar para vocês, vocês podem ter a mesma capacidade de pregação do evangelho para aqueles que estão necessitados lá fora, porque eles não conhecem nada de evangelho, e o pouco que você está conhecendo aqui é muito para salvar uma alma lá fora, amém? É só falar de Cristo, só Cristo. Não faça como as igrejas tradicionais: está doente, vai para a igreja, está com problema, vai para a igreja, está necessitado, vai. Não é assim que Cristo está chamando você, não é dessa forma, não é dessa maneira. Porque todos que estão aqui dentro entraram não porque precisavam de Cristo, porque precisavam de alguma coisa, ou não é? De um bem material, que Deus faça alguma coisa. Você, todo mundo que entrou aqui, entrou porque precisava de alguma coisa. Essa é a igreja de hoje em dia. A igreja do passado, como é que era? Pedro pregava, falava assim para os judeus: olha, a promessa diz a respeito de vocês e dos seus filhos, Cristo os chamou. E a Bíblia diz que eles repugnaram-se, repungindo-se, falaram: irmãos galileus, o que faremos? Pedro fala o quê? Convertei-vos, arrependei-vos dos seus pecados, dos seus erros. Pedro não falou: venham para o evangelho. Ele quer tornar vocês ricos, ele quer tornar vocês homens de presença. Nós fomos chamados para morrer e padecer por ele. Nós fomos chamados para ser como ovelha em direção ao matadouro, para padecer por Cristo. Timóteo diz assim, a palavra de Deus fala em Timóteo. Paulo falou para Timóteo: Timóteo, porque todos aqueles que querem ter uma vida de piedade, uma vida de comunhão com Deus, pode ter certeza que serão perseguidos. A palavra fala isso. Vamos ser perseguidos. Queremos ter uma vida de piedade? Você vai ser perseguido. Quer ter uma vida íntima com Deus? Uma vida apropriada, baseada na palavra, e não da maneira que você acha que é, mas da maneira que a palavra fala. Você vai ser perseguido. A palavra fala isso. Possamos ser perseguidos por tudo e por todos. Mas eu digo uma coisa para vocês: eu nunca vou negar aquele que nunca me negou. Amém? Para a gente encerrar, João 21:15. João capítulo 21, versículo 15. É o próximo livro.
Quem é que ama Jesus de fato, de verdade, pessoal? Ama mesmo? Então vou mostrar uma coisa para vocês aqui. João 21. João capítulo 21, versículo 15. Diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que esses? E ele respondeu o quê? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tem Bíblia aí que fala apacenta as minhas ovelhas? Tem Bíblia que fala apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingia a ti mesmo e andavas por onde queria. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queira. Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, já falei que amo. Pedro, tu me ama mesmo? Por que Jesus falou 3 vezes? Porque eu te amo sem obra é desnecessário. Você pode olhar no relacionamento. O homem que fala para a esposa assim: eu te amo, mas trai, ele ama? Hein? Ele não ama. Se um filho fala para o pai assim: pai, eu te amo, mas as obras é uma obra de um filho rebelde, ele ama? Ama coisa nenhuma. Ama coisa nenhuma. Um dos maiores mandamentos da Bíblia é honrar pai e mãe. Honrar, pastor, mas o meu pai, honra ele. Eu falei para o Valmor ontem aqui, não lembro quem foi, que o nosso pai, a nossa mãe, foi para os obreiros, eu acho, eles são autoridade sobre a gente. Autoridade. Eu posso ser pastor, mas o meu pai é autoridade sobre mim. Eu posso pregar a verdade, mas o meu pai é autoridade sobre mim. Eu tenho que acatar as autoridades que ele passa para mim. Né? Eu tenho que respeitar. Eu não posso chegar assim: pai, eu sou pastor, que está ficando maluco falar essas coisas para um pastor. A autoridade vem dele. Honrar pai e mãe, independente de idade. Temos que honrar eles, para que os seus dias se prolonguem sobre essa terra. Quer viver bem? Honra pai e mãe. Quer que se prolongue os seus dias sobre essa terra? Honra pai e mãe. Nós estávamos falando ontem para os obreiros aqui. Ou seja, tudo provém da autoridade que Deus nos dá. E Jesus fala: Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Ama mesmo? Te amo. Jesus sabia que era um te amo falso. Jesus sabia que era um meu te amo que não existia, meu Deus. Um eu te amo da boca para fora. Um eu te amo que é muito fácil falar, mas era difícil demonstrar. Apacenta minhas ovelhas, cuida do meu rebanho, cuida daqueles que vão vir para mim. Prega a palavra em tempo, fora de tempo, isso em tempo. Permaneça, prossiga para o alvo. Não sabeis vós que todos que correm no estádio, na verdade todos correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. A palavra fala isso. Temos que correr totalmente diferente do que os outros. Jesus sabia do coração de Pedro. Pedro iria se converter? Iria. Mas foi necessário tudo isso que aconteceu na vida de Pedro para que ele possa enxergar que estar dentro de uma igreja não revela nada. E estar ouvindo uma palavra não revela nada. Dizer sim, Senhor, para Deus não revela nada. Quando nós demonstramos e negamos com as nossas próprias obras. Amém. O próprio Jesus falou para Pedro assim, no versículo 18: na verdade te digo que quando era mais moço, te cingia a ti mesmo e andava por onde queria. Falando assim: Pedro, tu fazia como é que você queria, você fazia como você pensava, você falava que queria fazer assim, mesmo que o evangelho estava sendo pregado, mas você fazia conforme o seu achismo, que é o que acontece na igreja hoje. Eu acho que não é bem assim, pastor. Então como é que é? Me mostra como é que é na Bíblia, aí eu vou acatar com isso. Se você me mostrar na Bíblia, eu vou fazer conforme o que a Bíblia fala.
Jesus estava falando para Pedro: você caminhava para você mesmo. Só que quando você ficar mais velho, Pedro, outro vai cingir os seus lombos e vai levar você para lugar que você não queira ir. Quem queria cingir o lombo de Pedro? O próprio Deus, o próprio Cristo, depois de ter ressuscitado. Que aí é onde chega no livro de Atos, capítulo 2, que houve um grande derramamento do Espírito Santo sobre aqueles homens, e eles pregavam a palavra com toda a força, com todo o poder, e falavam: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Depois do livro de Atos, capítulo 2, quando Pedro ele é batizado com o Espírito Santo, ali começa a caminhada de Pedro, ao ponto de até a sombra de Pedro curar os enfermos. Pronto. Pedro conheceu a Cristo depois que ele foi crucificado, que aí ele viu que ele perdeu, aí ele quis dar mais valor. É ou não é? Infelizmente é assim na igreja também. A gente só dá valor para Cristo quando a gente perde a essência do Espírito Santo. A gente só começa a andar com Cristo quando realmente a gente perdemos Ele e não nos resta mais nada a não ser voltar para onde a gente nunca deveria ter saído. É ou não é? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Cuidado para não cair, porque para voltar é uma guerra, você sabe disso. Quem entendeu a palavra faz assim. Vamos aplaudir Jesus bem forte, que ele merece.